Guilherme, agora nas vésperas, né, do Dia Internacional da Mulher, a gente convidou a delegada da Mulher aqui de Foz, a Giovana Antonucci Brito de Oliveira, para falar das ações de prevenção e conscientização sobre a violência. Bom dia, delegada, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo Que convite. é isso? Fico extremamente honrada de estar contribuindo aqui com vocês na conscientização e prevenção dos crimes de violência contra a mulher. Obrigada a você por ter vindo até aqui. A gente viu que a senhora andou dando palestras aí em escolas e empresas, está falando sobre essa questão da mulher. Giovana, qual que é a importância desse tipo de atividade na conscientização das pessoas? Eu falo assim que meu trabalho, boa parte dele, o trabalho da Delegacia da Mulher, na verdade, é prevenção, é conscientização das pessoas. Né? Porque muitas vezes as mulheres estão sendo violentadas e sequer sabem que estão sendo violentadas, e homens estão sendo violentos e sequer sabem que estão sendo violentos. O mês de março, a demanda é bem grande, né, pela Delegacia da Mulher, com palestras e etc. E a gente sempre está muito suscetível, disponível para realizar, porque nós entendemos que é importante informar a população. Por quê? Porque é um problema cultural. Nós vemos que nós vivemos numa sociedade extremamente machista, né, em que se prega uma superioridade do homem em detrimento da mulher, e essa superioridade, esse pensamento, essa corrente ideológica acaba desaguando nos crimes contra mulheres. Você falou que o trabalho de vocês é focado na prevenção, mas assim, a gente vendo de fora dá a impressão que vocês pegam tudo assim no fim da linha. Tipo, que depois que quebrou tudo, papapá, chega até vocês. Como é que tu pensa a prevenção antes disso, Giovana? Então, a Polícia Civil, né, em praxe, né, de regra, ela é uma polícia judiciária, né? Nós atuamos depois do cometimento dos crimes. Mas assim, o que é? A nossa atividade de prevenção vem mais voltada para evitar que se chegue a um feminicídio. Porque quanto mais cedo as mulheres denunciarem e solicitarem as medidas protetivas e estiverem protegidas, de fato, a gente consegue evitar uma escalada da violência e consegue-se evitar os feminicídios. Então, seria nesse intuito ali. Então, quem me conhece meu trabalho, sabe que eu sempre falo. Ao primeiro sinal de violência, falou alto, gritou, xingou, ameaçou, já denuncia, solicita suas medidas protetivas, porque aí consegue sair mais fácil do ciclo de violência. E você dá essa palestra em escolas também, né, Giovana? Os filhos adolescentes, como é que eles podem ajudar? Porque muitas vezes o pai e a mãe não sabem nem percebem isso. Mas o filho, por estar vivendo mais hoje em dia, ouvindo mais tudo isso, ele tem como ajudar? Como é que uma criança se mete nisso, digamos assim? Normalmente, nós costumamos fazer palestras mais para adolescentes, crianças, entendemos que é mais o papel ali do NUCRIA, né, o Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes de Vítimas de Crimes de Foz do Iguaçu. Então, quando a gente faz a palestra para os adolescentes, é mais no intuito de evitar com que aquele adolescente se torne um futuro agressor. E que ele possa perceber situações que acontecem dentro de casa que estão equivocadas e tender a não repetir aqueles comportamentos. E quem sabe, né, também fazer alguma denúncia, né, porque tem o canal de denúncia anônima, é difícil, né, um filho denunciar Sim. o pai, né, é difícil. Então nós orientamos, damos todo o suporte, orientação e conscientização nesse sentido. E durante essas palestras, tu consegue perceber, essa meninada está vindo com outro pensamento, está trazendo uma outra ideia? Cris, eu vou confessar para você, eu sempre fico muito triste quando eu vejo situações de crimes cometidos em que o autor é novo, tipo assim, tem 20, 22, 23 anos. Isso me frustra muito, porque o que acontece? A geração do meu pai é muito diferente da minha geração. Então a gente pensa que há uma desconstrução, né, dessa cultura machista, e não me surpreende quando um autor de 70 anos, por exemplo, no ano passado nós tivemos um feminicídio em que o autor tinha 70 anos, pratica um ato de violência, mas me surpreende quando um autor de 20 anos pratica um crime de violência contra a mulher. Então, assim, essa situação me chama muito a atenção, porque era para a gente estar mudando essa ideologia, essa visão, né? Enfim. Doutora Giovana, agora sim, a gente até acompanha em rede nacional, né, as discussões sobre
fóruns que existem na internet, o pessoal aí criando, né, uma cultura de violência, né, uma cultura específica de violência contra a mulher. Dá para notar isso hoje em dia, até nesses casos que você citou aí de jovens praticando esse tipo de crime, dá para notar até alguma diferença com relação a isso? Coisas que de repente não aconteciam em outras gerações passam a acontecer agora também? Sobre esses movimentos, exemplo Red Pill, né, que praticam, né, basicamente misoginia, né, eu confesso que eu nunca tive assim uma situação em que era um jovem que falava declaradamente assim que era, né, machista, que entendia que mulher não era nada, enfim, que ele podia fazer o que ele quisesse. Normalmente eles não vão falar isso para mim, né? Então, assim, confesso para você que nunca me chegou a uma situação dessa. Mas o que eu vejo mais é reprodução de comportamentos. O pai era abusivo, o pai batia na mãe e o adolescente ali não, né? Porque eu trabalho só com autores maiores de idade. O jovem ali de 20, 21, 22 anos fala, eu vi meu pai fazendo isso, então eu acho que é normal fazer isso. É como funciona a sociedade. Mas as meninas, você acha que estão com essa mesma visão? Que eu vejo, por exemplo, de fora, a mulherada muito mais esperta para isso hoje, né? Se os homens tendem a seguir a posição do pai, as meninas não estão na mesma linha de submissão das mães, né? Justamente, eu também acho que eu venho vendo, né, que as mulheres estão muito mais empoderadas, isso aí sim, e as jovens também. Mas essa semana mesmo eu fiz uma palestra numa escola, e enquanto eu falava das formas de violência psicológica, algumas adolescentes arregalavam o olho, tipo assim, putz, né, posso estar sendo vítima de violência, entendeu? E sequer sabem que estão sendo, porque acham que é normal, né? E vem de uma cultura ali onde muito tempo o homem era o provedor, o homem tem que cuidar da mulher, enfim, toda essa situação que acaba desaguando em crimes graves. Você falou das formas de violência psicológica. Você pode falar delas para a gente, até para esclarecer? Porque eu vejo assim, inclusive em grupos de amigos, assim, não mexe no meu celular, ou me dá teu celular que eu quero ver. O celular é uma coisa tão nossa. Essa coisa de mexer no celular já começa a ser uma espécie de violência, Giovana? Com certeza, Cris. O que acontece? Eu falo que a violência psicológica ela é muito difícil de ser percebida, né? Porque ela vem muito ali escondida, né? Disfarçada de cuidado. Então, de proteção. De proteção. Então, assim, o autor ele vai falar assim, olha, você tá gordinha, não come tanto, para sua saúde, entendeu? Que eu tô preocupada com a sua saúde, Sim. com o seu bem-estar. Ou muitas vezes fala assim, se afasta dessa amiga, essa amiga não quer seu bem, entendeu? E vai colocando a mulher num potinho ali onde só a atenção é toda dele, entendeu? Então, a gente vê muito assim essas situações de controle, de isolar a vítima da família, das amizades. Então, isso é muita violência psicológica também, os xingamentos diretos, as ameaças diretas, né? Então, assim, muitas vezes, eu costumo dar um exemplo de uma situação que aconteceu num plantão meu, em que o autor tinha jogado um ventilador no rosto da mulher. E estava bem vermelho. E eu sabia que estava doendo muito a lesão, porque tinha acabado de acontecer e já estava, né, numa coloração violácea ali, que demonstrava que a intensidade da lesão tinha sido bem forte. Então, o que aconteceu? Ela pegou e falou assim, doutora, isso aqui não dói. Sabe o que dói? É ele me chamar todo dia de feia, de baranga, de gorda, desdentada, macaca, enfim, foi falando vários nomes que ele chamava ela, tipo assim, que ele a chamava diariamente. De uma vida inteira, ela aguentando isso. Uma vida isso. inteira num relacionamento assim. É bem Meu complicado. Deus. E isso acaba. A mulher vítima de violência psicológica, ela sai completamente sem nenhuma autoestima. Gera muito dano emocional nela. Então, é bem complicado mesmo. Ô, Giovana, e esses homens, quando chegam na tua frente, por exemplo, para dar algum depoimento, qual que é a reação deles? Maior parte negam, vou falar bem a verdade, a maior parte negam,
Uma outra parte apresenta a versão de que não foi bem assim, não é bem assim. Mas tudo bonzinho, tudo ali tranquilinho, tudo ali mansinho. Tranquilo. Um ou outro, eu vou falar assim, uma reduzida quantidade fala assim, eu errei, eu estava errado, e aconteceu assim, 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 assado. Então, é muito pouca a quantidade de homens que realmente falam e assumem que agiu de maneira errada. Caramba! É muito pequeno. Vou fazer uma pergunta aqui também, né, com relação a feminicídios, porque é um termo, digamos, relativamente recente, né? A gente vê até nas estatísticas policiais que aqui no Paraná vai fazer o quê? Uns 5, 6 anos, mais ou menos, que tem, né, a contabilidade. O que é exatamente o feminicídio? Como que a gente pode diferenciar de outros tipos de mortes violentas, né, outros homicídios? Excelente. É importante ressaltar isso. Porque não é porque uma mulher morreu que vai ser feminicídio. Para ser feminicídio, ou tem que ter violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, ela tem que ter um vínculo doméstico ou familiar com o autor, né? Ou há uma situação de menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Tá, o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? É importante a gente estabelecer aqui, né? Porque não é só os casos de relação íntima de afeto que a gente costuma ali, companheiros, ficantes, namorados, enfim, não são só esses casos ali. Âmbito doméstico é quando pessoas morando na mesma casa, mesmo que não tenham nenhum tipo de parentesco, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha ali no caso. Âmbito familiar, quando tem relações de parentesco, seja civil, de consideração, enfim. Por exemplo, o irmão que assassinou a irmã num contexto de violência de gênero poderia configurar feminicídio. E menosprezo ou discriminação à condição da mulher, nós temos uma situação que aconteceu ano passado, de um feminicídio que foi denunciado pelo Ministério Público nesses termos, de um autor que teria assassinado uma garota de programa em condições de menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Por ser garota de programa? E sim, acredita-se por isso, mas conseguiu se comprovar que ele já menosprezava a mulher porque já tinha outras situações de agressões a várias outras mulheres, inclusive outra garota de programa. Entendeu? Então, conseguiu se comprovar nesse caso que ele realmente discriminava, menosprezava a condição da mulher. Então, nessas duas situações seriam feminicídios. Em outras situações não seriam feminicídios. Acho que é prudente citar um caso bem emblemático que tem aqui em Foz do Iguaçu, o caso da Zahará. O caso da Zahará não é feminicídio, é um homicídio, tá? É um homicídio porque não tinha vínculo com os autores até então comprovado ali. E o feminicídio, durante muito tempo, foi uma qualificadora do homicídio, ou seja, é uma causa ali de aumento das penas mínimas e máximas do crime de homicídio. Hoje é um crime autônomo, inclusive com a maior pena que se tem no Código Penal hoje, de que é 40 anos. Delegada, em qual âmbito que ele ocorre mais? Tipo marido e mulher, morando junto, namorado, como é que funciona? Os feminicídios costumam acontecer muito mais em situações de relação íntima de afeto, marido e mulher, companheiros, enfim, conviventes, ex-companheiros, ex-conviventes, é o maior índice. Mas também temos situações de feminicídio. Ano passado teve um feminicídio tentado de um filho contra a mãe, né? Então tem essas vertentes aí. E eles não acontecem de uma hora para outra, né? Esses sinais já vêm de muito tempo, ou não? Exatamente, é isso que eu falo. De todos os feminicídios que eu presidi inquéritos de feminicídio desde que eu cheguei em Foz do Iguaçu, desde que eu sou delegada de polícia, né, que foi eu tomei posse em 2022, mas desde que eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu em 2023, todos os inquéritos em que eu presidi e eu investiguei feminicídios haviam agressões pretéritas. Nunca é do nada. Então, por isso que eu sempre falo e ressalto que é o primeiro sinal de violência, denuncie, tá? Denuncie, sai do ciclo de violência, porque a cada vez que você perdoa o agressor, retorna o convívio, as agressões costumam ser mais graves, mais violentas e costumam ocorrer de novo por causa de um ciclo de violência, né? Que se tiver um tempo eu posso explicar como ele funciona. E quem agrediu uma vez vai agredir sempre? Então, eu acredito fielmente, confesso para você que eu acredito fielmente na ressocialização do agressor, né? Até porque meu tema do TCC foi sobre isso, do TCC da graduação foi sobre isso. Eu comecei bem
descrente, para falar bem a verdade. E no final eu consegui comprovar que realmente havia a possibilidade de ressocialização do agressor. Então, porque daqueles que passavam por programas, né, de palestras, acompanhamento psicossocial, psicológico, enfim, eles não reincidiam, apenas 3% reincidiam. Então funciona, mas para que ele se ressocialize, ele tem que, né, tem que ter uma atuação bem efetiva da rede de enfrentamento ali para desconstruir aquele pensamento, aquele posicionamento machista que às vezes é muito difícil de ser desconstruído. E para desconstruir a posição da mulher como vítima também é difícil? É muito, eu falo assim, na verdade eu acredito que é difícil da vítima sair do ciclo de violência, porque assim, eu delegada de polícia, eu conheço a parte ruim daquele autor. Mas se ela tá com ele, se ela tem um vínculo com ele, é porque ele tem algum ponto positivo. Né? Então ele é um bom pai, ou ele é um bom, ela depende financeiramente dele, ou ele é uma boa pessoa quando não bebe, ou ele é uma boa pessoa quando não usa drogas, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Ou ela ama demais aquela pessoa, tem uma dependência emocional dele. Então, é muito difícil dela sair do ciclo de violência. Então, eu acredito que seria mais nisso. É muito difícil que a vítima consiga sair, se esvair do ciclo de violência do que qualquer outra situação. Agora, eu entendo que muitas vezes o homem acaba tomando certas atitudes ali contra a mulher com um pensamento até de impunidade, o famoso não vai dar nada, né? Quais limites aí que devem ser observados aí, que as pessoas precisam ficar atentas? Você já citou aqui a questão de gritos e ameaças, isso aí já é, né, um sinal de alerta. E para pedir medida protetiva, por exemplo, quando é que a mulher tem que chega ali num ponto que ela analisa, não, agora já é caso de medida protetiva e denúncia, como que linha ela pode levar em consideração? Perfeito. Eu sempre falo assim, o primeiro sinal de violência, denuncie. Qual que é o primeiro sinal de violência? Eu sempre falo assim, o meu direito termina quando começa do outro. Começou a querer cuidar de celular, de olhar celular, tá te isolando, tá te afastando das pessoas do seu convívio. Começou a xingar, gritar, bater na parede para não bater no rosto da vítima, né? Começou a quebrar seus objetos, já vai denunciar. Não perca tempo, tá? Não perca tempo, já é caso para denunciar. Tá? Então, assim, eu prefiro solicitar uma medida protetiva de um crime de injúria que pode ser configurado ali um crime menos grave, do que solicitar uma medida protetiva num caso em que a mulher quase morreu, um feminicídio tentado ali, entendeu? Então, eu acredito que é isso. É sempre assim, constatou que não tá legal o relacionamento, já pode pegar e denunciar. Já teve uma conduta criminosa, já pode pegar e denunciar e solicitar a medida. Inclusive, ressalto que depois de uma alteração da Lei Maria da Penha, nem precisa haver crime para que a vítima possa solicitar a medida protetiva. E lá na delegacia, né, solicitamos situações em que não tem crime, não tem nenhuma situação criminosa ali, e nós solicitamos, encaminhamos para o Poder Judiciário averiguar o cabimento ou não daquela medida. Um ponto que eu acredito que é importante também é explicar um pouco de como funciona o atendimento da Delegacia da Mulher, porque a gente sabe que delegacias de polícia geralmente são ambientes mais masculinos, né? Pelo menos a visão que se tem. A gente sabe que tem muitas mulheres que trabalham na polícia também, mas o imaginário geral coloca ali como muitos homens lá trabalhando ali na linha de frente. Como é que funciona especificamente o atendimento da Delegacia da Mulher? Perfeito. Lá no atendimento da Delegacia da Mulher, eu percebi, né, que as mulheres elas se sentem um pouco mais confortáveis quando são atendidas por outra mulher. E hoje a gente tem até lei, né, regulamentação dentro também da própria PCPR de vagas destinadas exclusivamente a policiais mulheres. Então, a maior parte do atendimento é feita por mulheres, tá? Não vou falar para você que tenha só mulheres, tem homens lá altamente capacitados também para realizarem o atendimento, tá? Mas a maior parte ali, vou falar 80% da equipe do atendimento é formado por mulheres, uns 20% por homens. Eu preciso ressaltar que a Delegacia da Mulher não se exaure apenas no atendimento e solicitação de medidas protetivas. Então, assim,
Nós precisamos de homens também, né, da força masculina ali para cumprir mandados de busca e apreensão, para cumprir mandados de prisão, para ter uma atuação mais ostensiva ali, que não é tão cara a Polícia Civil, mas que às vezes a gente é demandado nesse sentido. Então, assim, a equipe é muito comprometida, capacitada, estamos diariamente capacitando a equipe e, assim, eu tenho só que parabenizar a minha equipe mesmo, a equipe da Delegacia da Mulher nesse sentido. Delegada, tempo estourando aqui. A partir do momento que uma mulher se toca, procura vocês e denuncia, qual o papel da família dela? Eu falo sempre que a família ela tem que acolher, né? Eu sempre converso muito com a família no seguinte sentido: acolha essa vítima e se ela procurar voltar, não é tipo assim, largue ela para lá. Né? Se ela decidir que quer retornar ao relacionamento, não vou largar essa minha irmã, essa minha filha para lá porque ela gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Então, assim, quanto mais a rede de apoio dela for fortalecida, mais fácil vai ser aquela vítima sair do relacionamento abusivo. Que ela sabe com quem contar, né? Isso, com certeza, isso mesmo. Delegada, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, amei estar aqui com vocês, viu? Nós agradecemos aí a presença, então, da delegada Giovana Antonucci Brito de Oliveira, ela que é titular da Delegacia da Mulher aqui em Foz do Iguaçu. É só registrar aqui, a Delegacia da Mulher, ela fica em qual ponto da cidade? Excelente. A Delegacia da Mulher fica na Avenida Jorge Schimmelfeng, número 849, no centro, entre o Poço Fórmula e o Hotel Celina, que está sendo reformado. Ali na Baixada, né, do Boici, né? Próximo ao Mufato Boici, fica ali junto com o Instituto de Identificação. Então, normalmente ali é onde a estrutura foi inaugurada há pouco tempo, né? Isso, foi. De estrutura nova, inaugurada em dezembro de 2023, obra feita com recurso da Itaipu Nacional, e excelente é o local ali. Portanto, né, esse é o endereço, fácil de chegar ali com transporte coletivo também. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. Daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar, né, na íntegra essa entrevista ali no nosso site cbnfoz.com e também no YouTube, @rádio CBN Foz.